as provas, bota aí edição, por favor, estão ficando mais difíceis? E para responder isso, é claro, a gente teve que analisar a proporção de questões fáceis, médias e difíceis em algumas instituições ao redor do país. Eu quero só te relembrar que essa definição de fácil, médio e difícil não é um negócio que eu acho, que o Eduardo acha, que os nossos professores acham. Não. Na verdade, é uma definição baseada no percentual de acerto dos nossos alunos dentro da nossa plataforma. Então, se alguma questão teve muito acerto, então essa é uma questão fácil. Se uma questão teve muito erro, isso é uma questão difícil. Ponto. E a primeira prova é a prova da USP, que tem os anos 2017 até 2022. E a gente tirou só 2021 porque foi uma prova que teve 120 questões. Então ia ficar um pouquinho mais confuso da gente entender. Mas repara, por exemplo, que em 2022 a gente tem 49 questões fáceis, 43 questões médias e 8 questões difíceis. Se a gente compara isso, por exemplo, com o ano de 2020, parece que foi uma prova mais difícil, certo? Por quê? Porque tem menos questões fáceis e mais questões difíceis. Mas, quando a gente compara outras provas, a gente não necessariamente encontra esse mesmo padrão. Olha a prova da Unifesp, 2022, 51 questões fáceis, 43 questões médias e 6 questões difíceis. Isso em 2022. Mas lá em 2018, a gente teve 45 questões fáceis, 41 médias e 14 difíceis. Ou seja, nesse caso, se a gente for comparar, nós tivemos um decaimento da dificuldade. Prova do SUS São Paulo. Em 2022, foram 52 questões fáceis, 29 médias e 9 difíceis. Deixa eu só encontrar o ano. 2022, Barreto. 2018. Se a gente comparar de novo... 2018, comparando da mesma forma, foram menos questões fáceis, questões médias 32 e 10 questões difíceis. Ou seja, nesse caso, também a prova foi ficando mais fácil. Pessoal... Não é que foi ficando mais fácil, só para o disclaimer ali, tanto a USP quanto a Unifesp, na verdade, variou bastante. A gente viu ali, 2018 foi a prova mais difícil. Dessa amostra toda, a mais difícil é 2018. É a 2018, porque é que tem mais questões difíceis e é que também tem menos questões fáceis junto com 2019. Então depois ela foi ficando mais difícil, se você comparar 2018 com 2020, na verdade ela foi ficando mais fácil, e depois ela voltou a ficar mais difícil em 2022. Então, na verdade, cara, existiu uma grande variação, mas em nenhum momento houve uma tendência, de fato, das provas ficarem cada vez mais difíceis ano a ano. Pelo menos na USP e na Unifesp não aconteceu. Na verdade, o que a gente está querendo mostrar aqui, não sei se vocês estão reparando, eu São Paulo, o negócio eu que não tô vendo é que tá com um negócio na frente. Eu só vi o S e o P. O que a gente está querendo mostrar aqui, não sei se vocês estão reparando, é até difícil a gente comparar facilmente o nível de dificuldade, né, de um ano com o outro, porque na verdade não existe uma reta, né, um gráfico uma curva linear, linear de primeiro grau, assim, que vai crescendo gradativamente. Não existe isso. E, na verdade, o que acaba acontecendo é que quando as pessoas vão fazer a prova, elas saem e sempre falam: nossa, mas o meu ano foi muito mais difícil. Eu ouço isso desde que eu faço vestibular. Todo mundo sempre fala a mesma coisa, porque o seu ano você está mais nervoso e parece que é mais difícil. Mas quando a gente analisa realmente os dados, na verdade a gente não encontra essa tendência. E o que a gente quis mostrar aqui com essas três instituições é que às vezes sobe, às vezes diminui, de um ano para o outro eleva, depois decai de novo, e isso se repete em todas as instituições. A HCPA, por exemplo, é também uma instituição desse tipo. Nós temos também a ANRIGS, que é uma instituição que, olha só, se a gente for analisar somente as questões fáceis, o número, eram 72 em 2018, depois caiu, foi para 68 em 2019, depois aumentou de novo em 2020, aí caiu de novo em 2021, e aí subiu de novo em 2022, ou seja, não tem padrão. No caso da ANRIGS, Barreto, eu lembro muito bem que em 2021, essa prova aí que só teve 61 questões fáceis, se a gente for perceber, foi a prova mais difícil desse retrato disparadamente. E eu lembro lá em 2020, né, no ano do concurso 2021, da galera falando: pô, Eduardo, a prova da ANRIGS mudou, cara, ela ficou muito mais difícil. Só que, olha, repara só, de 2021 para 2022, ela voltou ao padrão anterior. Então ela voltou a ficar mais fácil. Então, se a sua prova ficou mais difícil do ano retrasado para o ano passado, não significa necessariamente que isso seja uma tendência. Pode ser que, cara, seja só uma variação. Muitas vezes a banca ela quer fazer a prova mais ou menos no mesmo estilo. Normalmente é o que acontece. A banca, cara, ela não quer mudar tanto o estilo dela. Porém, a banca não sabe quais questões que vão ser difíceis, quais questões que vão ser fáceis. Isso só vai ser descoberto depois realmente que a prova for pro ar, né? Se a prova realmente acontecer.
e a banca tiver os resultados, e no nosso caso, quando os nossos alunos já fizeram as questões na plataforma. Mas isso não é o mais importante. Como o Barreto falou, o recado que a gente queria passar inicialmente sobre essa questão de nível de dificuldade é que essa afirmação de que as provas estão ficando cada vez mais difíceis não é verdadeira na grande maioria dos casos. Na verdade, a dificuldade que vocês enxergam, e aí sim é uma dificuldade verdadeira, não é uma dificuldade da prova. Não são as questões que estão mais difíceis, não é o assunto que é cobrado de maneira cada vez mais aprofundada. Na verdade, o que está acontecendo é que a sua concorrência está ficando cada vez mais acirrada. Não sei se vocês já pararam para ver, mas hoje a gente vive no Brasil um crescente aumento no número de médicos formados todo ano no Brasil. Então, quando eu entrei na faculdade em 2010, tinha mais ou menos 10 mil médicos se formando por ano. Agora a gente está mais ou menos em 25 mil médicos. Então, uma diferença grotesca, uma diferença enorme no número de médicos que se formam todo ano. É claro que as vagas de residência médica também aumentaram, só que elas não aumentam na mesma proporção e, principalmente, elas não aumentam também em qualidade. Então, aquelas vagas mais concorridas, elas ficam mais ou menos iguais. E tem muito mais gente querendo aquelas vagas mais concorridas, porque elas são as melhores. Então, o que está acontecendo, na verdade, é um acirramento da concorrência e não necessariamente do nível de dificuldade. Claro que em alguns aspectos existe sim um aumento de nível de dificuldade, porém não é uma tendência geral.